Boa noite, irmãos. Boa noite, novamente. Bom estar com vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas mais uma vez nesta reunião nossa de reflexão da Palavra de Deus. Eu escolhi um texto, irmãos, na escola dominical do domingo passado. Eu até brinquei com o pastor André. Pastor André, desse jeito você vai me derrubar. Porque eu já havia preparado esse texto há um mês atrás. E o pastor André já passou por essa conversa, não exatamente o que eu vou falar, é uma outra abordagem, no começo do ano, e na escola dominical ele passou por Pedro ali também, algumas citações. Eu falei, desse jeito você me derruba, tá pronto meu, né? Mas é uma outra abordagem, a gente vai passar pelos mesmos textos, mas eu queria tratar um assunto com os irmãos, que se encontra lá no Evangelho, conforme está escrito por João, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, eu vou ler na minha versão, diz assim, João capítulo 21, verso 15 até o 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E Simão respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então, apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe o Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Então disse terceira vez a Simão, filho de Jonas, você me ama? Então Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o texto que eu queria repartir com os irmãos, a gente quer conversar um pouco. Esse episódio aqui, irmãos, rapidamente, ele ocorreu logo após a ressurreição de Jesus. E essa aqui era a terceira vez que Jesus aparecia a alguém após a ressurreição. Ele apareceu a um grupo de discípulos, não estavam todos ali, 6 ou 7 discípulos. E entre esses 6 ou 7 estava lá Simão Pedro, discípulos. E Jesus chegou naquele meio, eles estavam ali com esses 6, 7, e Pedro deu uma disfarçada e desceu para o lago e foi pescar. Vou pescar. E os outros discípulos, uns 6 ou 7 talvez, se ele vai, vamos também. Me demonstra que Pedro tinha uma espécie de uma liderança. Se Pedro vai, todo mundo vai. Pedro era uma espécie de líder. E foram pescar. E passaram a noite inteira pescando. Gente, eles eram pescadores profissionais. Eles não eram como um amador. Eu já fui pescar muitas vezes como amador. Se pegar, pegou. Se não pegar, não sei nada. Às vezes não sei nem pôr a isca direito. Mas eles eram pescadores. A noite inteira no lago que eles conheciam, no jeito que eles conheciam, no barco que eles conheciam, com a rede que eles conheciam, um monte de pescadores só não pegaram um peixinho sequer. Eles precisavam daquilo para se alimentar, para sua própria subsistência, e quem sabe para vender, para comprar as outras coisas, sustentar a família. E chegaram na manhã seguinte lá na praia, cabisbaixos, rede vazia, rede suja, um monte de trabalho para fazer e nenhum peixe. Quando eles chegaram na praia, Jesus estava lá ainda. Daquela outra história, quando Jesus apareceu. E Jesus estava lá, fez um monte de brasas, fez uma fogueirinha lá, assou alguns pães ali, pão em pedra, como no modelo antigo. E quando eles chegaram lá famintos a noite inteira, sem pegar nada, Jesus tinha lá uma fogueira, um pão, um peixinho assado, pouco ainda. Me dá algum desses que vocês pescaram, assaram os peixes lá, e comeram um peixe assado, comeram pão, se fartaram, se alimentaram. Tudo certo, e aqui começa o nosso texto, esse é o cenário. E Jesus vem e faz essas perguntas. Simão, você ama a mim mais do que esses outros discípulos? E Simão fala, sim, Senhor, te amo. Senhor, me ama? Sim, Senhor, te amo. Você me ama? Sim, Senhor, te amo. Pedro, claramente, se eu estivesse vendo ele aqui, as reações físicas dele, eu acho que ele estava assim, você sabe que eu te amo, né, Senhor? Quem sabe com um olhar cabisbaixo, um olhar assim,
desânimo. E por que Jesus perguntou só para Pedro e não perguntou para os outros discípulos? A pergunta foi para Pedro. E os outros discípulos, lá em Mateus 26, lá também dizia que quando Pedro negou, disse que nunca abandonaria a Cristo, os outros também falaram que também nunca abandonaria. Depois de abandonar, todos estavam iguais, na mesma condição de Pedro aqui. Mas Pedro era uma espécie de líder. Se Pedro dá uma escorregada, os outros fraquejam. Por que Jesus perguntou só para Pedro e não para os outros? Porque Jesus precisava resgatar a vida, a confiança, a fé, a alegria, o ímpeto para trabalhar na obra do Senhor. Pedro era muito valoroso e agora totalmente cabisbaixo. Certamente, nessa conversa entre vai pescar, entre come um pão e vai ver um peixe, certamente Pedro falou assim: caramba, Jesus ressuscitou, mano. Falei que não ia negar ele e agora ele sabe que eu neguei. Ele falou que eu ia negar, eu falei que nunca. Os outros não sei, Jesus, mas eu nunca. Os outros discípulos podem negar, mas eu jamais. Se precisar morrer, eu morro. Mas o texto diz que os outros também disseram os mesmos, mas talvez um pouco menos. Eu também, para não ficar chato, né? Mas Pedro foi o que puxou a coisa. Ele falou assim, fui tão corajoso, né? Uma linguagem mais chula hoje, fui tão machão, chegou na hora H, eu dei para trás. Certamente estava na cabeça de Pedro, ele vendo Jesus ali, Jesus ressuscitado agora, fazendo o pão, e Pedro pensando tudo isso naquela conversa. Jesus precisava resgatar Pedro, do quê? Dessa história. Que ele disse que jamais abandonaria, abandonou. Eu nunca, jamais. E o Senhor falou: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes você vai me negar, Pedro. Eu jamais, eu nunca. Quem não conhece pessoas assim? Eu não. Da boca para fora, né, irmãos? Talvez Pedro, que ele tinha muito ímpeto. A gente sabe que a vida de Pedro era um homem impetuoso. Um pouco explosivo. Vamos fazer logo. Comigo nunca. Manga, não vai nem o galo nem cantar, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu, os irmãos. A história já não é essa história que eu ia contar, só estou passando pelo cenário. Precisava ser Pedro, porque Pedro era o líder dos outros pescadores. Se Pedro levanta, os outros vêm atrás. Se Pedro derruba, os outros vão. Ele era o homem que Jesus precisava resgatar. Até porque aquela conversa lá atrás de Mateus 26, quando ele falou que não negava, estava em aberto ainda. Eu nunca nego, mas neguei, e agora? Tinha uma situação em aberto para ser consertada. Jesus perguntou para Pedro porque Jesus precisava resgatar a Pedro. Né? Jesus precisava curar a alma de Pedro. Pedro estava com a alma ferida, abatida, entristecido. Poxa, falei tanto, bradei tanto, gritei tanto, na hora H eu fui o primeiro que negou. Ele estava muito triste. Mas Jesus não esqueceu daquela conversa lá de Mateus 26. Antes de ser morto, ser ressuscitado. Ele sabia perfeitamente da conversa que ele teve com Pedro. Pedro, você vai me negar. Jesus não se esquece do que Pedro fala. Jesus não se esquece do que nós falamos, irmão, nas nossas conversas com ele. Pedro, naquele momento, conversou literalmente com Jesus, face a face, com 2 homens. Normal. Mas hoje nós não conversamos Jesus face a face aqui sentado no banco. Nós conversamos Jesus através das nossas orações, das nossas conversas, dos nossos pensamentos com ele. E ele não esquece de nada, ele não esquece das nossas conversas. Tinha uma situação em aberto lá atrás com Pedro que precisava ser consertada, e às vezes tem coisa na nossa vida que tem coisas, assuntos que estão em aberto. Poxa, mas às vezes a gente até esquece, já esqueci, tudo bem, ninguém viu, está tudo certinho, estou calmo. Mas Jesus não esquece. Nós podemos esquecer, Jesus não esquece de nenhum tipo de conversa que falamos com ele nas nossas orações, nos nossos pensamentos, nos nossos clamores, na nossa vida com Deus. Jesus não esquece. Jesus precisava nesse momento. Por que ele foi lá encontrar esses discípulos? Ele precisava retomar aquela conversa com Pedro e dar um fechamento para aquela conversa. Aquele assunto estava meio estranho. Um homem que foi tão usado antes de Jesus morrer, depois nega, caiu, perdeu, pecou, ele que se vire, vamos arrumar outro discípulo.
Jesus não faz isso, irmão. Não, Pedro é bom. Esse cara é valoroso na minha obra. Eu preciso resgatar ele. Eu preciso retomar essa conversa com Simão Pedro. E preciso resgatar esse homem aí. Aí fiquei pensando, né? Olha, irmãos, confesso que é um pouco de audácia. Se fosse eu falava, Pedrão, vem cá. Vem cá, valentão, que fala. Eu ia falar um monte para ele. Mas isso é eu, né, irmão? Jesus não. Jesus não foi procurar uma conversa com Simão Pedro para cobrar dele, para falar, para atacar, para acusar. Não. Jesus foi procurado para resgatar ele, voltar a ser aquele Pedro e melhor que aquele ainda. E Pedro foi muito melhor do que antes. Jesus queria ter uma conversa amigável, não queria ir lá cobrar. Você falou que queria me abandonar. Falei para você? Eu disse, eu sabia que você ia me abandonar. Quem sabe se você fala, estou sabendo, te conheço. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus foi ter uma conversa amigável para resgatar uma alma batida, caída, entristecida. Porque Pedro estava muito abatido, porque Pedro com certeza nesse instante estava lembrando. Pô, Jesus ressuscitou meu. Ele falou tanto que isso ia acontecer e eu neguei. Pedro podia estar muito abatido. Eu imagino eu no lugar de Pedro, eu estaria envergonhado, abatido, entristecido. Vamos disfarçar, vamos pescar, vai estar chovendo, vamos assim mesmo. Só para disfarçar, talvez. Mas Jesus queria resgatar a vida de Pedro. E nesse texto, irmãos, eu coloquei algumas palavras aí. No verso 15, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Agape. Eu aprendi que não é ágape, é agape. É isso mesmo, pastor? O acento na língua grega não é no A, é no Gá. Agape. Existe a palavra ágape, mas é outra coisa. É outra coisa. Ágape é um encontro cristão para fazer uma celebração religiosa. Comer, para cantar. É isso mesmo. Se reunir para cantar. Isso é ágape. E Jesus perguntou, tu me amas? Agape. E Pedro respondeu, sim, eu te amo, Filéu. Por que eu quis essas palavras, irmãos? As palavras têm significado. Nós estamos vivendo no mundo do relativismo. Não sei se é bem isso, então não é bem assim. Não, tem coisas que têm significado. Não. Tem uma frase famosa que eu rolo, não é não, não é? Pedro disse aqui, eu nunca vou te abandonar. Nunca é nunca. Nunca não é até virar a esquina e abandonar na esquina. Nunca é nunca. Sim é sim, não é não, nunca é nunca. Eu creio, eu não creio. As palavras têm significado. E Jesus perguntou aqui, lá no original está escrito, Jesus, Pedro, tu me amas? Esse amor aqui é o amor agape. É um amor divino, vamos chamar assim. É um amor transcendente, é um amor de Cristo, não é um amor de humano. Pedro, tu me amas da mesma maneira que eu te amo, que Deus te ama, com amor divino? E Pedro respondeu, não, Senhor, olha, eu te amo, mas com esse amor divino aí, agape, não. Consigo te amar com amor filéu. E a resposta de Jesus foi, tá bom então, apacenta minhas ovelhas. Tá tudo certo. E perguntou de novo, Pedro, tu me amas, agape? Tu me amas com o amor que eu te amo, que eu entreguei minha vida por você, Pedro? Senhor, eu te amo, filéu. Pedro, tu me amas, agape? Senhor, triste. Pedro entristeceu-se. O Senhor sabe que eu te amo, mas eu só consigo te amar com amor filial. Eu não consigo te amar com o amor que o Senhor me ama. Agora a conversa de Pedro com Jesus estava muito diferente. Lá no Mateus 26, quando Jesus pronunciava a sua morte, eu nunca. Comigo aqui, eu morro, aqui é pau, pedra é pedra. Eu sou o cara. Te amo, lógico que eu te amo, Senhor. Você ama agape? Se Jesus estivesse perguntando naquele momento para eles, você ama agape? Claro que eu te amo agape, Senhor. Agora aqui Pedro já estava mais consciente, ele já tinha um pouco mais de conhecimento sobre si. Ele falou, Senhor, eu te amo, filhão. Eu não te amo tanto, agape, porque eu não tenho o amor de Deus. Esse amor, eu não tenho esse nível de amor.
Porque nós não temos o nível do amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu filho para morrer na cruz por nós. Isso é um amor imensurável, isso é amor divino, isso é amor de Deus. Nós não temos essa qualidade de amor. Mas Pedro falou: Senhor, eu tenho filéu. Eu acho que Pedro, numa conversa mais íntima, teria dito assim: Senhor, tudo bem, serve para você, filéu, Senhor. O Senhor sabe que eu não consigo te amar, gato. Lá atrás eu achei que eu era o cara que amava o Senhor, mas não deu certo. Eu te amo, filho. E a terceira resposta do Senhor Jesus foi: tá tudo certo, Pedro. Apacenta minhas ovelhas, vai, tá tudo certo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Essas palavras têm significado. Agora Jesus, depois dessa conversa, finaliza a conversa com Pedro. Bom, agora não é mais eu nunca, eu comigo, eu mato, eu morro, eu sou o cara. Agora, Senhor, Cristo, eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo com amor filéu. Agora Pedro foi sincero. Agora ele não teve braveza, não teve impeto de bravura. Agora ele falou assim: não, Senhor, eu sou muito menos do que aquele cara que eu achava que eu era lá. Ó. Agora eu te amo, sim, Senhor. Mas agora eu sei o meu lugar. Eu sei qual que é o amor de Deus e qual que é o meu amor. E Jesus aceitou. Falou: tá tudo certo. Eu aceito. Apacenta as minhas ovelhas. Porque é o que nós podemos dar para Deus, irmão. Pedro foi sincero: Senhor, o máximo que eu consigo dar, o meu melhor é um amor filéu. Serve. Queria dizer para os irmãos, às vezes a gente pensa que para amar Deus, a gente tem que ser quase que uma santidade, uma entidade. A gente pode amar a Deus com aquilo que nós temos. Senhor, eu te amo, com as minhas falhas, com os meus pecados. Senhor, eu já te neguei, falei que ia fazer, não fiz. Mas, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo com tudo aquilo que eu, como humano, consigo te amar. Eu acho que Jesus fala assim, vai pensar assim de nós, como disse para Pedro: tá bom, irmão Maurício, apacenta minhas ovelhas, ensina alguns alunos, pregue a palavra. Maria José, toca, tá bom, observa. O Senhor nos aceita com aquilo que nós temos de melhor. E nós podemos amar ao Senhor com um amor humano, com um amor filéu, com um amor de amigo. Que existe uma terceira palavra para amor ainda na língua grega, que é o eros, de onde vem a palavra erotismo. Não é esse amor. Com amor filial serve. E com amor agape? Não, esse a gente não alcança. Esse é um amor divino. Jesus finaliza a conversa com Pedro. Agora tudo bem. Tá bom, Pedro. Vamos voltar atrás. Vamos retomar o ministério. Apacenta minhas ovelhas. Agora tá melhor. Tá melhor você me amar só com amor filial, que é o amor que você consegue, do que você dizer que quer me amar com amor agape. Você quer fazer mais do que isso. Você não consegue fazer isso. O que você consegue fazer? Te amar filial. Amém. Serve, apacenta as minhas ovelhas. Jesus finalizou e disse, a conversa foi finalizada: apacenta as minhas ovelhas. Acabou a conversa. Pedro estava restaurado depois dessa conversa. E a gente sabe como foi a vida de Pedro depois desse episódio. Que o interesse de Jesus é nos tirar do estado de rebaixamento, do estado de entristecimento, do estado de não entendimento, do estado de fracasso, às vezes na vida cristã. Pedro com certeza tinha falado assim: fracassei. E o cara fazia um monte de milagre, Jesus multiplicar pão, Jesus abrir mar, Jesus fez tanta coisa, andar por cima da água. Eu fracassei, sem medo de fracasso. Jesus foi lá e vem cá. Resgatou. Vem cá. E Jesus quer sempre nos resgatar. Ele está sempre pronto a nos levantar, por mais que nós fracassemos nas nossas vidas em alguma área, na família, no trabalho, na igreja, no ministério. Por mais que a gente às vezes dá uma emburacada, dá uma embicada para baixo, as mãos do Senhor estão sempre prontas a ir lá e vem cá. Jesus não esquece das conversas que nós tivemos com Ele. Se tem alguma coisa que precisa ser consertada, Jesus está sempre pronto a consertar e nos resgatar. Esse exemplo de Pedro, irmão, serve para todos nós, porque nós não somos nem um pouco melhores do que Pedro. Como seres humanos, nós somos iguaizinhos a Pedro. Às vezes falamos muito e fazemos pouco, prometemos e não cumprimos.
Então, se nós viermos com uma situação parecida com a de Pedro, abatido, fracassado, entristecido, cabisbaixo, o mesmo Jesus está sempre pronto a falar: você me ama? Senhor, daquela maneira como eu falava lá, todo, eu já vi que não, mas eu te amo. Vem cá, para mim serve. É o melhor que você consegue? Para mim tá bom. E Jesus já é suficiente para Jesus trabalhar nas nossas vidas, para que nós vamos melhorando de pouco em pouco, como é o lema da nossa igreja. Um pouquinho, nós vamos melhorando. Se nós somos sinceros com Cristo, como Pedro foi na segunda conversa, na primeira ele não foi sincero. Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor fala, então tá bom, já serve para o ministério, vai apacentar minhas ovelhas. Validou o ministério de Pedro. Validou o ministério, validou a minha vida, validou a sua vida, validou a sua pregação, validou a sua vida, validou várias coisas com aquilo que nós temos de melhor a oferecer ao Senhor. Mas Jesus já fez tudo isso por nós, irmãos. Jesus já fez tudo o que precisava fazer em nosso favor para nos resgatar, para nos puxar de uma situação tal como Pedro estava. Eu coloquei os textos aí, eu não vou ler. Eu fiz algumas correções aí a lápis, né, irmão, que eu errei na hora da digitação, depois na conferência, mas está corrigido aí. Eu não vou ler por causa do tempo, mas Jesus já fez tudo. Ele nos amou, agape, que é amor incondicional, amor divino. Está em 1 João 4,19, que é o hino 62 que nós cantamos aqui hoje. Hino 62. Ele, além de nos amar, Ele nos resgatou, Ele já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós andávamos em trevas, Ele foi lá e nos puxou e nos trouxe para a sua luz. E nos levantou do monturo. Eu coloquei isso aqui, irmãos, porque monturo, a maioria das vezes, ela está associada, sabe o que é monturo? Lixo. Um monturo de lixo. A palavra monturo tem outros significados, mas monturo é um monte de lixo. Nós não somos lixo, mas nós estávamos lá, irmão, lá embaixo. Ele nos tirou do monturo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele já nos resgatou do pecado. Jesus tem muita paciência conosco, teve com Pedro. Lá não durou tanto tempo assim, né? Durou, tecnicamente, máximo 60 dias, entre o episódio de 90 de Mateus e esse momento. Mas Jesus é longânimo, ele tem paciência. Às vezes ele está lá, está cabisbaixo, está fraco, não está conseguindo ir, e não vem, não vai, não coopera, e não faz um monte de coisa. Se fosse eu, no lugar de Jesus, você não veio, você pode vir, você tem casa, você trabalha, você mora lá na igreja. Mas Jesus tem paciência, como teve com Pedro. A conversa não é na base da afronta, é na conversa da base da amizade. Mesmo que a gente peque, a gente fale, Jesus está sempre à disposição e dá muitas oportunidades para levantar o caído, para tirar alguém que está nas trevas para a luz. Alguém que está no monturo, para tirar do monturo para o lugar limpo, são. Os textos estão e os irmãos podem ler depois para mim ganhar tempo, tá? Jesus já nos ensinou tudo através da sua palavra, que é o nosso manual. Ensinou tudo o quê? Não era qualquer coisa que ele ensinava as coisas do Pai. João 7,16. Não é conhecimento humano, coisas sem sentido que não presta para nada. O que eu ensino, eu vos ensino aquilo que eu aprendi do Pai. Ele nos ensina e sempre nos faz lembrar daquilo que ensinou. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. João já ensinou a orar e o seu ensino é baseado no Espírito Santo. Não é baseado em ciência humana, em conhecimento humano, em filosofias. Então nós não podemos alegar falta de instrução, falta de ensino, falta de paciência, falta de longanimidade, falta de coisa, falta de oportunidade que Deus nos... não tem oportunidade. Deus deu muito, já fez muitas coisas por nós. O que eu estou dizendo então, irmãos, é que aquilo que Deus já fez por nós foi por amor que Ele se revelou. Foi por amor incondicional ao agape que Ele se entregou na cruz. Foi por amor que Ele nos resgatou das trevas para a sua luz. Foi por amor que nos chamou para a sua graça. Foi por amor que nos ensina, nos restaura, nos aceita
E é pelo seu grande amor ágape que nos aceita, mesmo que o nosso amor seja um amor filéu. Por isso que ele aceita. Jesus aceita porque ele conhece a nossa estrutura, ele sabe quem nós somos, ele sabe o que nós somos capazes de dar a ele. Às vezes, se tem coisa que a gente não está dando para Jesus, para a obra de Jesus, por amor a Jesus, para o trabalho, para a obra de Cristo, o fato de a gente não estar dando não quer dizer que ele não sabe qual a capacidade que nós temos de dar. Ele sabe. Não está dando porque não quer, porque sei lá o quê. Mas eu sei que você pode fazer isso e aquilo. Jesus já fez tudo por nós, mas mesmo assim Ele quer realizar mais ainda em nós. Ele está esperando aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está entristecido, por qualquer situação, e chamando, vem cá, levanta. Você me ama? Senhor, mais ou menos, só filéu. Vem cá, já serve como matéria-prima para trabalhar. É isso que tem? Tem, vem cá. Já é matéria-prima suficiente para Deus trabalhar. Um pouquinho assim, irmãos. Senhor, eu quero, não tenho força, não consigo, está tudo desgraçado, nem sei se eu quero, mas Senhor, eu te amo. Vem cá. Vem cá. Vem cá que eu vou trabalhar. Em algum momento Deus vai falar para nós. Apacenta minhas ovelhas. Ensina lá na escola dominical. Toca lá no culto de louvor. Vá levar uma cesta básica. Os ministérios, cada um tem um seu. Vá trabalhar com as crianças lá no Ministério de Esportes. É esse amor que você tem? Serve, vai lá. Cuida das minhas crianças lá no futebol. Jesus já fez tudo. E nós? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Irmão, se Pedro nessa época aqui fala assim, Senhor, é o seguinte, eu desisti do evangelho, não quero saber mais, vou pegar meu barco, tchau e bênção, fui pescar. Essa história aqui não tinha o menor sentido, não tinha nem acontecido. O que nós podemos fazer? Nós podemos não ser como Pedro. Tem muitos Pedro hoje em dia, não, pastor, pode contar comigo, ó. Deixa comigo, eu venho. Primeiro culto já não vem. Pode contar comigo que eu venho. No segundo já não vem. Não, irmãos, não é isso. Olha, pastor, eu vou vir. É melhor falar que não vai vir. Já tem um texto na Escritura que aprova isso. Falar que não dá para vir e acabar vindo, do que falar que vai vir e não vir. Porque o primeiro estado foi melhor. Falei que não vinha, mas foi. Opa, foi mais útil do que aquele que falou que vinha vir e não veio. Nós podemos não ser como Pedro. Tem muita gente falastrona hoje em dia. Fala muito. Porque aqui eu subo no monte, eu faço, eu desço, eu prego, eu desprego. Não. O que o Senhor quer é pessoas que falam, Senhor, não sou ninguém. Eu fracassei sim, eu te neguei lá, mas me ajuda a não te negar mais, porque eu te amo, Senhor, eu não quero fazer mais isso. Opa, nós podemos não ser igual a Pedro. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Não, eu mesmo por mim eu vou me levantar, porque eu sou forte, sou uma pessoa de garra, eu vou para cima, vou batalhar. Para isso aqui não serve. Pode servir para o trabalho, pode servir para casa, pode servir para seus amigos, pode servir para qualquer coisa. Para isso aqui não serve. Não, deixa comigo que eu vou resolver, eu vou me aproximar de Deus. Para isso aqui nós precisamos de Jesus. O texto está aqui. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós podemos reconhecer que precisamos de Jesus. Não ser Pedro, entender que não podemos fazer nada sem Ele. Nós estamos a entender que somos limitados. Eu morro. Não tenho capacidade de falar isso. É muito. Vamos diminuir. Abaixa um pouquinho essa conversa. Nós temos que saber que somos limitados. Jesus nos conhece, irmão. Ele sabe exatamente todas e quais são as nossas limitações. E sabia quais eram as de Pedro. E mesmo assim ele fala assim, tá bom, Pedro, eu conheço as suas limitações. Venha, apacenta minhas ovelhas. Irmão, se a gente for sincero com Jesus, e se a gente não for sincero, Jesus sabe das nossas limitações do mesmo jeito. Mas Ele quer que a gente fale assim, eu sou limitado. Eu sei que você é limitado, então vou precisar te ajudar mais. Vem cá. Já que você depende de mim, agora deixa comigo. O que você não consegue, deixa comigo, que eu vou dar meu jeito com você. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o segredo dos corações e conhece a verdade.
Eu coloquei alguns textos aí no livro de Salmos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos que reconhecer que não somos ninguém. O crente, o conselho da Bíblia para o crente é: cada um considere o outro como superior a si mesmo. Jesus, quando quis dar o exemplo, ele foi lá e foi lavar o pé dos discípulos. Porque o maior tem que servir ao menor. Quem quiser ser maior, que sirva. Nós temos que entender que nós não somos nada, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura, nós não somos nada. Por mais inteligente e capacitado que possamos ser, nós temos que entender que nós somos limitados e não somos nada. Então, irmãos, o que nós podemos fazer é estar ciente de que se amamos ao Senhor, filéu, porque agape para mim não vai dar. Se para alguém der, amém. Não vai dar. Mesmo que a gente ame filéu, até esse amor não é mérito nosso. Nós só conseguimos amar a Deus filéu porque primeiro Ele nos amou. Porque se Ele nos amasse primeiro, a gente também não chegava nessa história aqui. Nós somos dependentes de Deus. Ele nos amou primeiro. Jesus continua a fazer para aqueles que reconhecem as suas falhas, reconhece quem é, reconhece as suas limitações e reconhece que consegue dar o melhor que consigo. É isso? É esse Jesus fala assim: vem, cuida lá das minhas crianças, cuida do ministério do ensino, cuida lá do louvor, cuida da cozinha, cuida da portaria, cuida, serve para mim. O que nós podemos então é reconhecer a nossa incapacidade e nossas falhas. Afinal, ninguém consegue esconder o verdadeiro eu diante de Deus. Diante de Deus nós somos desnudados. Ele bate o olho assim nas pessoas, Ele sabe tudo a nosso respeito, até aquilo que a gente mesmo não sabe. A gente acha que sabe e não sabe. Ele sabe as nossas falhas. Precisamos saber que mesmo que não conseguimos amar Jesus agape, nós podemos ser sinceros e falar: Senhor, eu consigo fazer isso aqui. E se for verdade, for de coração, for aquilo mesmo, o Senhor vai se alegrar, Ele vai falar assim: pô, vem cá, está comigo. Para mim serve. Se fizermos isso, Jesus certamente aceitará como somos. Não é como somos: eu aceito seus pecados, pode ter uma vida torta. Não é disso que eu estou falando. Pode comprar e não pagar, pode dar calote nos outros. Não é disso que eu estou falando. Ele nos aceita com as nossas deficiências, desde que nós estejamos dispostos a falar a verdade para Ele, ser sincero: Senhor, eu tenho fraqueza aqui, me ajuda. A esses Deus levanta a mão, estende a mão e levanta do monturo. Jesus não esquece nada a nosso respeito, irmãos. Ele não esqueceu a conversa de Pedro. Talvez tenha algumas conversas nossas com Cristo, com Jesus, conversas nossas com Deus, que tenha ficado para trás. Pô, aconteceu uma coisa lá, passou todo o tempo, tudo bem. Tudo bem para você, você pode ter esquecido. E provavelmente eu esqueci algumas, ou várias. Eu esqueci, mas Jesus não esqueceu. Ele está sempre disposto a vir e voltar àquela conversa para levantar e acertar aquilo que precisa ser acertado. Tá vendo? Então Ele aceita o amor que nós conseguimos lhe ofertar, ainda que seja o amor filéu. Jesus já fez muito para a nossa vida, Ele sabe o que quer fazer, Ele sabe o que precisa fazer nas nossas vidas. Jesus não se esquece de nada. Então que nós possamos colocar as nossas falas diante de Deus e falar: Senhor, é o seguinte, tem aquela pendência lá, e eu preciso vir aqui conversar com o Senhor a respeito daquilo. Ô meu filho, vem cá. Vou fazer uma fogueira, vou fazer um pão, vamos comer aqui enquanto eu converso com você. É lógico que isso é uma alusão, isso não é literal. Jesus está pronto, irmãos, a fazer uma festa, a resgatar alguém que está abatido e caído para uma vida com Cristo abundante. Então, isso eu queria dizer para os irmãos, que as nossas conversas diante de Deus, as mais longínquas que você fez, só você sabe. E talvez você tenha esquecido, talvez você tenha lembrando desse momento. Deus não esqueceu. Conversa com Ele, chama Ele por uma conversa na sua oração, da sua maneira, no seu canto, na sua casa, no seu carro. E Ele está pronto a resgatar e a trazer para que a gente volte a ser e continue a ser uma
bênção maior do que foi até hoje, que Pedro foi muito melhor depois desse fato. Era isso que eu queria dizer para os irmãos, agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.